Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para mais uma aula de Ruby on Rails. Na aula de hoje a gente vai falar de algo muito simples. Vamos começar a criar uma aplicação do zero e não vamos usar então os generators. Vamos criar as coisas de forma manual para que você possa entender o que o generators faz para você, tá legal? Então esse é o objetivo da aula de hoje e vamos lá, bora começar a aula. Show de bola, minha gente! Então a primeira coisa que a gente vai fazer na nossa aula de hoje é usar o comandinho Rails New. Então a gente vai criar uma aplicação e vamos criar essa aplicação sem vícios, tá? Vamos criar algo do zero mesmo e utilizando tudo de forma manual para que fique mais fácil para você entender o que o Generators fez para você. A primeiro generator que a gente vai usar então é o de controller, que ele vai gerar algo muito simples pra gente, que é um arquivo ali sem rota nenhuma, para que eu possa então explicar para você rota por rota, tá legal? Depois a gente vai criar as coisas tudo manual hoje, tudo de forma manual. Vamos criar o controller de forma manual, vamos criar então uma view de forma manual e mexer ali nas rotas para que a gente possa entender qual que é a estrutura do sistema, né? Qual que é a estrutura do Rails, ok? Vamos mexer bastante ali com os verbos HTTP, né? Porque a gente vai criar ali algumas rotas com o tipo GET, né? Para que a gente então possa criar a estrutura inicial do nosso aplicativo, na realidade do nosso site, ok? Então depois de gerar a nossa solução, vamos criar algumas páginas. A home, aí a gente cria uma outra aqui chamada sobre, né? Onde a gente vai contar a história do nosso site, tá legal? E aí a gente cria uma outra aqui chamada cadastro, ok? Então simplesmente a gente vai gerar essas rotas e fazer ali um HTML básico, tá? Para que a gente então possa começar então a entender essa estrutura sem vícios. Começar a entender essa estrutura de forma manual, para que você então no futuro, utilizando os generators, consiga dar manutenção e saber o que cada coisa está fazendo. O objetivo dessa aula aqui, gente, é no futuro ter uma forma de comparar essa aplicação que foi gerada manual com a outra aplicação que a gente vai gerar utilizando os generators. Assim você vai conseguir comparar o que foi feito aqui com o que foi feito na outra aplicação e saber o que cada helper ou cada função que tem no generator do Ruby faz, e aí você vai conseguir então dar manutenção ou alterar aquilo que você necessita de uma forma muito mais fácil, tá legal? Então o objetivo da aula de hoje é isso. Agora a gente vai lá para o computador para executar isso que eu falei aqui na lousa, tá legal? Então eu vejo vocês lá no computador. Legal, pessoal? Então agora no computador vamos para mais uma aula ali, né? Então a continuação dessas aulas de Rails, ok? Pessoal, na aula passada eu falei para vocês um monte de coisas ali que o Rails é capaz de gerar para você. Porém, a pessoa que está entrando agora pode ficar um pouco perdida com essa quantidade de informações que eu passei na aula passada. Então o objetivo dessa aula é fazer algo mais simples, começar ali pelas rotas e assim a gente vai evoluindo nossa aplicação, tá legal? Muito bom, minha gente. Então, ó, se você também ficou com alguma dúvida, não esqueça de marcar a aula particular e aí eu vou dedicar ali 1 hora a aula para ajudar você, para que você possa ir para o próximo passo, tá bom? Bom, minha gente, seguinte, primeiro passo então que a gente vai fazer é gerar uma aplicação, né? Deixa eu aumentar aqui a minha tela, para que vocês possam enxergar de uma forma melhor. Então vou gerar essa aplicação aqui com o banco de dados MySQL, tá legal? Gerei minha aplicação, ela já está fazendo o bundle aqui, né? Instalando as dependências do meu sistema para que a gente possa começar a utilizar. Então vamos aguardar um pouquinho ele fazer essa instalação aqui para nós, né? Perfeito. Enquanto isso, eu vou pegar aqui algumas informações que eu vou utilizar, tá? Eu vou usar um pouco o quadro aqui para desenhar algumas coisas para vocês, para que vocês também possam entender melhor o que eu quero passar na aula de hoje, tá bom? Então, deixa ele terminar de gerar aqui. Tá acabando já. Prontinho, perfeito. Gerou a nossa aplicação, agora eu vou entrar na pasta dessa nova aplicação gerada, né? Deixa eu dar um tab aqui para ver, é Rails Manual, né? Perfeito. Então, essa aplicação aqui já está aqui para mim. Vou abrir aqui no meu Sublime para vocês verem a estrutura, né? Como eu falei para vocês na aula passada, ele utiliza então a estrutura no padrão MVC, onde o MVC está dentro dessa pasta app. Aqui a gente tem os nossos controllers, a gente tem aqui as nossas models e aqui a gente tem as nossas views, ok? Quando a gente gera uma aplicação no Rails, ele já gera quase tudo pronto para a gente e aí ele já gera também um layout básico, né? Então temos um layout básico aqui, que é a nossa... essa aqui é a nossa, como se fosse
quando eu dei aula para vocês no C Sharp, eu falei de um negócio chamado MDI Form, né? É como se fosse aquele MDI. Para quem não sabe o que é isso, gente, isso aqui é uma casca principal, e aí todas as outras views que eu criar, ela é renderizada através dessa palavrinha yield aqui, né? Então, é como se fosse isso aqui, ó. Vou mostrar aqui no quadro, que eu acho que vai ficar mais simples, né? É como se eu tivesse aqui um pedaço aqui de HTML, onde eu tenho aqui o header, onde eu tenho aqui o meu footer, e esse pedacinho aqui, ó, eu deixo aqui ele livre para que outros templates renderizem, né? E aí eu tenho que outros templates, quando eu criar outras rotas, e aí quando eu chamo outras rotas, ele pega esse layout principal e plota esses outros códigos aqui, à medida que você vai chamando os seus controllers, né? Então é isso que acontece. Esse yield aqui que eu estou mostrando para vocês é como se fosse esse pedacinho aqui, que quando eu chamo uma rota nova, por exemplo, barra carros, se eu tenho um template barra carros, esse template barra carros ele vai renderizar aqui nesse layout padrão, ok? Então vocês vão entender isso daqui um pouquinho mais para frente, não precisa se preocupar agora não, tá bom? Vou explicar tudo passo a passo. Perfeito, minha gente. Então assim, a gente já ganha esse template de envio de e-mail e alguns outros templates de envio de e-mail do tipo texto, né? Então, template HTML e template de text, né? Perfeito. Então tá aqui gerada a nossa aplicação, ele já gerou ali de uma forma bem completa. E aí agora a gente vai só utilizar básico as coisas que a gente precisa passo a passo, né? Então, gente, quando a gente está criando uma aplicação, eu lembro lá que quando eu estava falando para vocês de Node.js, as primeiras coisas que a gente precisa fazer, gente, é então ter as nossas rotas, né? Quando a gente tem uma rota daquilo que a gente necessita, ela começa a mandar para um controller e esse controller manda para a model quando a gente precisa buscar alguma coisa e essa model retorna esses dados para o controller que vai para a nossa view, né? No nosso caso, a gente não vai ter model por enquanto, né? Nesse momento. Mas a gente precisa então ter uma rota. Dessa rota, a gente vai mandar para um controller e esse controller renderizar a nossa view, tá bom? Como que a gente mexe nos arquivos de rota? Na pasta config, aqui da aplicação Rails, a gente tem um arquivo chamado routes. A gente vai pegar esse arquivo e aí a gente vai começar então a olhar o que é esse arquivo, como que a gente mexe nesse arquivo, tá? A primeira rota que você precisa para sua aplicação é a rota default, né? O root, né? Por que nome root? Porque o Linux, todo usuário que ele utiliza, que ele é o principal, ele dá-se o nome de root, ok? Por isso que o Rails utilizou a convenção também para a rota principal, né? Para o seu main ali, você utilizar o nome como root, tá? Quando você cria uma aplicação Rails, você tem aqui uma documentaçãozinha básica. E nessa documentaçãozinha, ela manda para você para um site onde você consegue então saber ali as informações que você precisa para gerar as suas rotas. Eu vou abrir ele aqui e aí a gente vai começar a entender passo a passo do que está aqui, né? Aqui ó, tem algum tipo de rota, tá mostrando aqui como você cria uma rota para get e assim vai. O que a gente quer, gente, é a nossa rota principal. Por isso eu vou pesquisar aqui, ó, root, ok? E aí ele tem aqui a using root, eu vou clicar nesse link. Tá aqui a forma como que a gente cria o root, né? Ou a página root. Eu vou utilizar essa forma aqui que é o mais simples, copiar esse código aqui, né? Deixa eu aumentar aqui também a fonte. E aí eu vou copiar esse código aqui que é o mais simplesinho. Copiei ele e vou colocar aqui para a gente então começar até a nossa primeira rota, né? E aí a nossa rota default, a gente vai colocar então que é a nossa home, o nosso controller home, e vamos mandar para a nossa ação index, né? Aqui, gente, é sempre o nome do controller e aqui é sempre o nome da index. Nota que quando a gente cria o controller, a gente coloca home underline controller, mas quando a gente vai utilizar na convenção do Rails, o nome controller a gente não precisa colocar, ok? Então, ó, salvei aqui e agora a gente vai tentar utilizar. Você vai ver que quando eu rodar a minha aplicação, ela vai dar erro falando que não existe o controller, né? Então, ó, Rails S. Ele vai até levantar a aplicação ali, porém, quando eu for utilizar ela, ele vai reclamar porque eu não tenho essa minha rota home, né? Esse meu controller home. Rodando minha aplicação, olha lá. Ele fala que eu não tenho, ele não conseguiu localizar esse controller home controller, ok? Perfeito. Então agora vamos pensar no fluxo, né? Voltando aqui no quadro, vocês vão pensar no fluxo junto comigo. Deixa eu apagar um pouquinho mais aqui para ganhar um pouquinho mais de espaço, né? Perfeito. Então imagina que aqui a gente tem a nossa aplicação, né? Nossa aplicação está aqui, bonitinho.
Deixa eu jogar um pouco mais para cá. Vamos lá. Tem a nossa aplicação aqui, né? Beleza. E aí, gente, essa nossa aplicação aqui, alguém, um usuário, está tentando acessar a nossa aplicação lá na nossa rota principal, que é a home, né? Ou barra. Então, http, o site.com.br, né? Barra, aí ele vai para a nossa barra, a nossa rota principal. Quando ele bateu aqui no barra, ele vai lá, primeiramente, ele vai lá na sua aplicação e lê o arquivo de routes, né? Ele vai ver o arquivo de rotas. Quando ele viu o arquivo de rotas, ele então vai simplesmente procurar a rota root, ok? Que é essa rota que a gente acabou de configurar aqui. Então ele procurando essa rota root aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir entender que essa é a rota principal e essa rota manda para um controller lá da aplicação. E esse controller a gente deu o nome de home, ok? Também a gente falou que nesse controller vai ter uma ação chamada index. E essa ação chamada index é a que vai renderizar então o template que o meu usuário quer, né? Perfeito. Então, se é isso que a gente tem, se é isso que a gente precisa fazer, então a primeira coisa que a gente precisa agora, né? A segunda coisa, né? A gente já gerou a rota. Então, a segunda coisa que a gente precisa fazer é gerar esse controller, ok? Ok. Então, como que a gente gera esse controller? Você tem duas formas. Você pode criar esse arquivo ou você pode mandar gerar somente o controller, tá? O recomendável é que você gere somente o controller. Criar ele na mão, você pode errar, né, ou esquecer algumas partes das convenções e que pode não dar certo, ok? Então, melhor forma, Rails generate controller. E aí a gente coloca aqui o nome de home, ok? Quando a gente faz isso aqui, ele vai gerar então o controller que a gente precisa, já na convenção, tudo bonitinho, da maneira que a gente quer, ok? Então lá, home controller, tudo bonitinho, tá? Perfeito. Gerando pra gente aqui, a gente consegue então ir na nossa aplicação, abrir aqui, e agora a gente tem o home controller, perfeito? Ótimo. Home controller, agora a gente não tem ação, mas a gente tem o controller. Vou salvar aqui, vou rodar a aplicação novamente, Rails S, Rails S, e aí agora a gente vai tentar novamente dar um reload na nossa aplicação. Rodando ela aqui, ó, perfeito. Agora ele não acha, né, não conheço a rota action, né? Não, na realidade, desculpa, não action, ou seja, não sei qual ação que você está querendo mandar. Eu sei que eu preciso de uma ação index, mas eu não encontrei ela no controller home, ok? Então quer dizer que a gente precisa de uma ação index, né? Lembra que aqui no quadro a gente falou então que a gente tem uma home controller e a gente tem uma ação index. Então precisamos então criar essa ação index, né? Perfeito. Vamos analisar o nosso controller e vocês vão ver que o nosso controller basicamente ele é um objeto, né? Então, ó, class home controller, ele é um objeto que ele herda de um outro objeto chamado application controller, né? Lembra lá da orientação objetos? Eu falei para vocês como é que funcionava tudo, né? Se você não sabe ainda como que é a orientação objeto no Ruby, está diretamente nessa aula. Volta um pouco nas aulas de Ruby para você entender o que é essa classe aqui, né? Basicamente, a gente está mexendo com orientação objetos. E quando se fala em ações no orientação objetos, é métodos que a gente precisa para que seja executado algo, né? E aí, o que a gente então vai fazer aqui? Deixa eu mudar a minha indentação para 2 aqui e mudar para 2 espaços, ok? Perfeito. E aí, então, gente, se a gente precisa então de uma ação, def, a gente define a função que a gente quer, index, ok? E aí, end aqui, simplesmente eu tenho uma função vazia. Eu tenho tenho um objeto e esse objeto tem uma função. Nota que aqui eu tenho o nome controller, mas eu só preciso do nome home. A convenção do Rails faz isso de forma automática para você. Lembra lá no Node.js, para quem acompanha as aulas de Node.js, vocês viram que eu tive que criar isso tudo manual e esse nome aqui eu tive que referenciar na minha aplicação para conseguir então fazer o MVC, né? Nesse caso, eu simplesmente estou fazendo a rota. Se alguém está perdido com os nomes, MVC, controller, essas coisas, vocês podem pesquisar também lá no Torne-se um Programador, tá? No site www.tornesumprogramador.com.br. Se você digitar aqui MVC, vocês vão ver que vai ter a aula que eu estou explicando sobre isso, ok? Muito bom, gente. Então, tem aqui a minha rota. Agora, com a minha rota, vou rodar a minha aplicação novamente, né? Ela vai levantar a minha aplicação aqui, e aí agora a gente vai ver qual que é o próximo erro que vai dar. Vou dar um reload aqui, ó. E aí, ele deu agora um erro falando que, ó, eu não achei nenhum template, ok? Então, ó, missing a template, né? Então, eu não achei nenhum template que seja text HTML,
ok? E que tenha, então, na sua pasta da home, né? Como ele não achou isso, gente, então a gente precisa criar agora o template, né? O tema que a gente vai utilizar para essa rota index, ok? O Rails, como eu falei para vocês, ele trabalha por convenção, né? Se ele trabalha por convenção, então qual que é a pasta que a gente precisa criar lá na nossa view? Uma pasta com um nome chamado home, ok? E um arquivo chamado index. Automaticamente ele vai entender que home é tudo que tem a ver com home controller e index é uma ação do home controller. Então a gente precisa trabalhar bastante na organização aqui quando a gente está fazendo a aplicação em Rails, ok? Perfeito, para a gente não fugir ali da nossa especificação e não ter que fazer os renders manuais, ok? Perfeito, então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou criar aqui, ó. Ele já criou, na realidade, quando eu dei o generator, a minha pasta home. Agora aqui dentro eu preciso de um arquivo index, né? Então eu vou criar esse arquivo index e vou chamá-lo de index.html.erb, ok? Que é o tipo de template Ruby, né? É tipo o tipo de template, né? ERB que gera ali HTML junto com a linguagem Rails, ok? Perfeito. Então eu vou salvar esse arquivo aqui. Muito bom. Agora a gente vai rodar a nossa aplicação de novo para ver se ele vai dar erro, né? Rodando aqui a nossa aplicação novamente. Dando um reload aqui no site. Agora ele renderizou, vazio, mas renderizou, tá? Agora vamos verificar aqui novamente no quadro, né? O que a gente fez basicamente aqui, ó? A gente foi, criou a nossa home, criou a nossa index, os nossos arquivos, né? Então aqui dentro da views, né? Que a gente tem a pasta views. Opa, views. E nessa pasta views a gente tem então um diretório chamado home e um arquivo .html.erb, que é o nosso template HTML, onde ele trabalha com a linguagem Ruby mais HTML, né? HTML. Aí você consegue mesclar os dois utilizando então a tag dinâmica, né? E aí aqui você consegue colocar código Ruby. Perfeito? Muito bom. Então é isso que a gente está utilizando agora, né? Muito bom, gente. Então olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou criar aqui um H1 e vou colocar o meu nome aqui, ó, Danilo. Eu vou fechar esse H1. Então aqui eu estou mexendo no template e olha só que interessante. Eu coloquei somente um H1 aqui, dei um reload na minha página. Só que se agora a gente olhar o código fonte, vamos dar uma olhada aqui no código fonte desse site, ó. Vou dar um inspecionar aqui. Melhor, vou clicar aqui e vou mostrar, mandar exibir o código fonte. Se vocês olharem o código fonte aqui, vocês vão ver que eu tenho coisas a mais. Olha só, eu tenho aqui, ó, o título da minha aplicação, Rails Manual app. Porém, aqui no meu HTML, eu não falei nada disso, né? Eu simplesmente coloquei ali uma tag H1, né? Tá, para quem não conhece HTML, também tem como dar uma estudada ali nas outras aulas do Torne-se um Programador, tá? Mas simplesmente o que eu quero mostrar para vocês. Aqui, gente, eu não coloquei a estrutura do HTML, né? Eu simplesmente coloquei o conteúdo que está aqui. Então agora a gente vai ver aquela parte que eu estava falando para vocês do layout. Por que que ele trouxe todo esse HTML aqui, gente? Além de trazer o H1 que eu coloquei. Porque o Rails, ele tem esse tema principal aqui, que é o application, né? Então esse application, ele traz a minha estrutura do HTML, e lembra que eu falei que o yield, ele renderiza uma parte do meu template dos controllers? É isso que ele está fazendo. Então olha só, eu tenho esse index aqui, né? Que chama esse index controller. Então esse index, quando renderizar, ele vai pegar o layout principal, que é o application, né? E vai colocar então esse layout, o conteúdo que eu gerei na minha home, diretamente aqui nessa estrutura. Se vocês olharem aqui agora, olha só, é bem parecido, né? Então eu tenho o título, todas as configurações que eu já fiz no meu layout application, e aqui eu renderizei simplesmente o que eu queria, que era essa ação do meu home index, né? Perfeito, gente. Então já entendendo isso aqui, desbravando esse mistério, agora olha só, eu vou fazer uma alteração aqui nesse application para vocês verem que vai funcionar para ali a minha aplicação no geral, né? Então, vamos lá, vou colocar assim, ó, aplicação manual em Rails. Olha só que interessante, coloquei isso daqui, vocês vão ver que agora esse título aqui, ó, vai mudar porque eu mudei o título lá, né? Rodando aqui, ó, aplicação manual em Rails, tá? Como eu só fiz aqui um reload no meu HTML, agora eu vou dar um reload aqui no site também. Olha lá, aplicação manual em Rails, né? Então a gente sabe que esse aqui
é a estrutura principal. Por que que o Rails tem essa estrutura principal também, gente? Pensa que todas as páginas que você fizesse, você tivesse que digitar todo o HTML de novo, ia ser um desperdício, né? Porque toda vez criei uma rota nova, criei uma página nova, tenho que digitar toda a estrutura do HTML. Eu não preciso fazer isso. Eu posso simplesmente colocar na minha aplicação principal aquilo que é repetitivo, ok? Perfeito. Fechando isso daqui, tirando aqui então. Então, aqui que a gente acabou de fazer aqui, uma primeira rota, né? A gente criou uma rota, que é a nossa rota principal, que é a rota barra, e aí agora a gente está mexendo com ela. Agora vamos criar uma outra rota só para a gente finalizar essa aula de hoje e depois começar a evoluir esse projeto nas próximas aulas, né? Então a próxima rota que a gente vai criar aqui, ó, é a rota sobre, né? Então vamos lá no nosso arquivo de configuração e vamos criar aqui uma outra rota. Essa outra rota eu vou utilizar o método get, né? Lembre-se que toda vez que você acessa um site, você está utilizando ali, você só simplesmente digitou e não fez nenhuma ação aqui dentro do site, ele faz um método get, né? Eu vou clicar com direito e vou mostrar para vocês aqui provando que isso acontece. Vou ir em Network e vou aumentar aqui a fonte para vocês enxergarem. Ó, entrei no meu site e digitei a rota principal, que é o barra. Olha só que interessante, gente. Aumentando aqui um pouco mais. Ó, o localhost barra, tá vendo? 3000 barra, ele simplesmente fez um get, ok? Lembrando que no meu caso aqui tá localhost.com.br porque eu tenho uma rota na minha máquina, tá? Na máquina de vocês, vocês podem utilizar somente localhost, que esse é o nome padrão que vai vir na máquina de vocês, tá bom? Então tá lá, ó, rota 3000, ok? Belezinha, fiz um método get. Se eu sei que ele está fazendo o método get quando eu estou mexendo na minha barra de endereço, então o que eu preciso fazer? Simplesmente utilizar o método get, ok? Então eu vou lá, coloco o get e vou colocar a ação que eu quero, tá? Simplesmente também eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como que a gente faz as rotas get na documentação, né? Então, aquela documentação que a gente abriu lá no começo, a gente simplesmente pode buscar aqui como get, ok? Buscando aqui, ó, a gente tem aqui uma especificação aqui em chinês, japonês, sei lá, mas a gente deve ter outras aqui também que a gente pode se basear, tá vendo? Ó? A gente tem aqui ó, o path que a gente quer, tem a ação, né, o controller e a ação, e o nome se a gente quer deixar um nome, e esse nome aqui eu vou falar para vocês um pouco mais para frente também, tá? Perfeito, então vamos ver mais exemplos aqui de rotas. A gente tem várias rotas aqui, né? Deixa eu pegar alguma mais para baixo aqui. Tá, aqui ainda está mostrando, está explicando tudo no geral aqui sobre as rotas, mas eu acredito que eu devo ter algo mais simples para cima aqui também. Ó, tem aqui, ó, algo mais simples. Então estou gerando uma rota, tá vendo? E para esse controller aqui. Então é basicamente o que a gente vai fazer aqui também. Gerar uma rota para o controller chamado sobre, né? E a ação desse controller vai ser a ação index também, tá legal? E vou colocar aqui para, né? Opa, desculpa, fiz uma coisinha errada aqui. O que eu quero aqui é para esse controller aqui, né? E a ação que eu quero é o barra sobre. Na realidade, a rota que eu quero é o barra sobre, né? Então agora eu tenho uma rota barra sobre que vai para sobre controller index, né? Salvei aqui, vou rodar a minha aplicação. Ah, e antes disso também, aqui na minha aplicação geral, né, no application layout, eu vou colocar então uma rota aqui, né? Então vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui um H1. Melhor, vou colocar uma div. Fecha a div. Ah, melhor. Um UL ali. UL. LI. Opa. LI. Fecho o L. Ok? Então uma estruturinha básica aqui no HTML e vou colocar então aqui a minha rota, né? Então vou fazer assim, ó. ahref igual, então um pouquinho de HTML aí, barra, vou colocar aqui a minha rota como a home, ok? Então, home. E vou criar uma outra rota aqui, que é a rota sobre. Então, sobre, e vou colocar aqui sobre. Perfeito? Salvei aqui meu HTML, agora vou dar um reload na minha aplicação, se ela estiver levantada aqui também, né? Deixa eu dar no reload aqui para ver. Perfeito, então ela está levantada, está tudo certinho. Faltou aqui fechar também o LI dos dois, né? Fechar o LI, fechar o LI. Rodando a aplicação de novo, agora a gente já tem o menuzinho básico aqui, home e sobre, né? Cliquei aqui no sobre
eu não tenho essa rota, ele vai dar erro falando que não tenho o controller e que também não tenho a view, né? Então, o que a gente precisa fazer? O mesmo processo que a gente fez para gerar o da home, ok? Então, parei aqui minha aplicação, Rails, generate, controller, e aí eu vou colocar o controller que eu quero, que é o sobre. Ele vai criar para mim as coisas que eu preciso, né? Então, controller sobre criado. Eu preciso agora da minha rota index, então def index. Como eu não vou ter nenhum conteúdo aqui dentro, eu posso colocar ponto e vírgula e end direto, que ele já vai entender que eu pulei uma linha aqui, ok? Salvei, e aí ele já vai ter também aqui, na minha view, uma pasta sobre, né? Eu preciso também criar esse arquivo do sobre. Novo arquivo, salvar, index.html.erb, ok? Então, lembrando, por que é index, gente? Porque eu coloquei a minha rota aqui como index. Se eu colocasse outro nome aqui, eu teria que colocar outro nome de rota, tá? Então, aqui eu vou colocar outro H1, fechando H1, e vou falar assim, esta é a minha página de sobre. Perfeito. Salvei aqui, agora eu vou rodar a minha aplicação novamente, e a gente vai ver o que vai acontecer aqui, se vai funcionar os links que eu fiz e os menuzinhos que eu fiz aqui no sistema básico em Rails, fazendo de forma manual, tá? Então, cliquei no meu sobre, tá aí, cliquei na minha home, tá aqui, ok? Bom, muito bom, gente. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, algo bem simples, para a gente então começar a entender aquele monte de coisa que eu mostrei para vocês na aula passada. A gente vai começar a evoluir essa aplicação aqui, né? Criando tudo de forma manual, e aí você vai conseguir entender os generators e vai conseguir dar manutenção disso também no futuro. Perfeito? Bom, então vou ficar por aqui. Se você gostou dessa aula, dá um like, compartilhe para que outras pessoas também possam aprender, tá legal? E se você também gosta desse projeto e quiser colaborar com doações, esse projeto também aceita doações, vai chegar diretamente a mim, que vai então me ajudar a pagar as contas e fazer com que esse projeto vá mais longe, tá legal? Então é isso, pessoal, fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Show de bola, minha gente! Pessoal, eu preciso muito de programadores Ruby on Rails, porque eu tenho bastante projeto e eu preciso dividir para multiplicar, ok? Então eu quero dividir a renda desses projetos com vocês, então por favor estudem e entendam essa tecnologia para que a gente possa trabalhar junto no futuro, tá legal? Então é isso, até mais!